Então, até o momento para a gravação aqui, o que o texto está falando é: permaneça na terra. A terra que eu prometi ainda é promessa, mesmo que ela esteja seca. Não negocie a terra que eu te dei por um Egito. Por que o Egito, gente? Porque o Egito, ele tinha o Nilo. O Egito era a grande potência da época. E o rio Nilo, onde tem água, tem vida. Se o problema é seca, no Egito não tem seca. As circunstâncias eram outras, mas Deus falou para Isaac: opa, pode parar, a minha promessa continua. Opa, pode parar. Aonde tem seca, não necessariamente é o lugar que a gente tem que sair. E aí no versículo 7, eles obedecem, e eles continuam nas cercanias, vão à terra de Abimeleque. Eles saem dali, e assim, porque Deus falou para ele ficar, Isaac ficou em Gerar. Aí versículo 7, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: não é minha mulher, é minha irmã. Eles chegaram em Gerar, aonde Abimeleque era rei. Quando eles chegaram lá, Isaac se acovarda, porque Rebeca era muito bonita. Ele disse: ela é minha irmã. Por quê? Se ele falasse que era esposa, iam matar Isaac para ficar com Rebeca. Isaac pensa em si, não pensa na sua família, e se desprotege. Era só minha irmã. E o texto narra o que eu acabei de falar. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando sua irmã Rebeca. Não era irmã, era esposa. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é sua mulher, ela é sua esposa. Por que me disseste que por que você me disseste que ela era sua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac, o que aconteceu até aqui? Isaac conseguiu se estabelecer. Isaac negociou alguns princípios, e isso poderia lhe custar caro, e a gente vai ver que custou. Isaac se estabelece naquela terra de Gerar, e continua o texto. Olha o que ele faz, numa terra, aonde ele estava? No deserto. Isaac formou lavoura naquela terra. O que Isaac fez? Semeou no deserto, semeou em terra árida, formou lavoura, investiu. E diz o texto: e no mesmo ano, qual era o ano? Ano de seca, o ano que não chovia, o ano que todo mundo estava perdendo tudo. No mesmo ano, colheu, diz o texto, a 100 para 1. Por quê? Diz o texto: porque o Senhor estava com ele, o Senhor o abençoou, porque Deus fez diferença na vida dele. E olha o que Deus continua dizendo: o homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de entulho, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais. Então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Os poços, preste atenção aqui, gente, os poços que o pai de Isaac cavou, achou água. E gente, no deserto, porque ali é tudo deserto, no deserto, onde tem poço tem vida, tem água e tem civilização se estabelecendo. Os inimigos vieram e cobriram. O que Isaac fez? Cavou outro poço. E o que Isaac fez? Cavou outro poço. E daí Isaac mesmo assim encontrou água. E o que ele fez depois disso? Ele se estabeleceu na terra, e diz que ele começou a enriquecer. E daí Abimeleque viu aquilo tudo, o rei de Gerar, e pediu, diz o texto a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais. Então, o que Isaac fez? Ele obedeceu, pois ele conseguiu se estabelecer em Gerar, mas mesmo tendo se estabelecido, ele foi expulso de lá. E o que ele fez? Ele foi embora. Então Isaac
se mudou de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. E o que Isaac fez de novo lá? Começou do zero, reabriu poços, cavando no tempo do seu pai Abraão, cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam e entulharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Opa! O que ele fez antes? Cavou um monte de poço, mas não achou água. Mas numa hora ele acharam um veio d'água. Opa, água dá para se estabelecer, a água tem vida, a água tem prosperidade. Mas os pastores do vale de Gerar brigaram e discutiram com os pastores de Isaac. É treta atrás de treta, não é, gente? É problema atrás de problema, dizendo assim, ó, a água é nossa, vocês estão no nosso território, vocês acabaram de chegar. Sabe o que Isaac fez? Não brigou. Por isso Isaac passou ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos saíram dali e cavaram outro poço. Sabe o que você está falando aqui? Gente, tem luta que não vale a pena lutar. Tem guerra no tempo de crise que a gente tem que escolher lutar. Tem outras que a gente luta e tem outras que não. Isaac botou a viola no saco e falou assim, eu vou para outro canto. E daí continua o texto aí. Então os seus servos saíram dali e cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa desse poço, por isso chamou de Sitna. Ou seja, cavaram o segundo poço. Qual a consequência? Tomaram deles de novo. E o que Isaac fez? Ele mudou de boa, entendeu que aquilo ainda não era motivo de guerra, de briga. Mudou-se dali e cavou outro poço, e aí ninguém discutiu por causa deles, eles conseguiram se estabelecer, e deu o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos nessa terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Será que vai agora? Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar. Vocês lembram do Abimeleque, gente? É aquele que expulsou Isaac no início do texto, porque ele fez riqueza em Gerar. Abimeleque volta, aquele que era inimigo, olha o que ele faz agora. Abimeleque chegou de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante de seus exércitos. Isaac lhe perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, olha a percepção, e olha as alianças sendo feitas, porque Isaac soube discernir o tempo de brigar, e o tempo de entender que o que era dele, e o que é do outro é do outro. Olha o que acontece aqui. Abimeleque responde, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar uma aliança contigo, tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que Deus tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Comer e beber na cultura semítica é sinal de aliança. Naquela época eles fizeram uma aliança, e na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiu em paz. E naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. E Isaac deu o nome de Seba, aquele poço. Por isso até o dia de hoje aquela cidade se chama Berseba. Quanta treta, quanta crise na terra que Deus prometeu, mas que passava por um momento de deserto. Uma crise, uma luta. Uma crise é uma encruzilhada para todos nós. Todas as crises nos testam. Para alguns que vão numa direção boa, a crise gera vitória e prosperidade. Quanta gente no momento agora de pandemia não encontrou inclusive uma solução incrível e foi extremamente próspera.
mas para outros que escolhem a direção errada é a perdição. Na verdade, acaba tudo. O texto que nós lemos aqui agora diz que Isaac queria fugir. Ele estava indo no caminho do Egito. Se a terra que Deus tinha prometido a ele estava no deserto, a conclusão óbvia era a seguinte: eu vou embora para onde tem água, eu vou embora para onde tem prosperidade, eu vou me mudar, vou para o Egito. Por que Egito? Porque no Egito tinha riqueza, tinha colheita, por causa do rio Nilo, como eu tinha falado. E ele falou assim: eu vou para lá. Mas Isaac soube discernir a voz de Deus, e o próprio Deus falou: opa, quem mandou? A terra aonde eu tenho é uma terra que ainda tem promessa para você. Não é hora de você se mudar. Não é hora de você se mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa história é um manual de como viver em tempos de crise, de discernir algumas coisas. É um manual de como Deus sempre está do nosso lado e como Ele pode agir através de pequenas ações naturais que nós podemos fazer para que Ele possa entrar com o seu sobrenatural. Essa história está falando de um louco que, por causa da orientação de Deus, resolveu jogar semente na areia, resolveu jogar semente no deserto. Todas as pessoas diziam com certeza para Isaac: ei, você vai perder um pouco que você tem, cara, não joga fora essas sementes. Sabe o que você pode fazer? Poxa, pelo menos come essa semente que você consegue viver um tempo, mas não joga fora. Jogar na areia, jogar no deserto é jogar fora. Mas Deus falou para ele: pode parar, Isaac, eu sou diferente, e se eu sou diferente, e se você está comigo, muitas vezes nós tomamos ações que são diferentes, e está tudo bem por isso. Sabe por quê? Porque Deus não olha a história, e aqueles que são do Senhor discernem a história de forma diferente. As promessas de Deus e as ações que nós tomamos, muitas vezes, elas ferem as circunstâncias, elas são incircunstanciais. Por quê? Porque tudo é possível para Deus, os caminhos dele são muito diferentes. Você percebe o que eu estou falando? Você percebe que essa história é uma história de relacionamento com Deus, de discernimento de voz e de um passo de fé de semear no deserto. Isaac tinha que escolher: confiar ou duvidar. O que o cenário dizia para ele? Vá para o Egito, não vai dar certo. Mas as notícias também diziam o contrário. Isaac tentava cavar, não achava água. Tentava cavar e achava. Aí os inimigos vinham: esse poço é meu. Os inimigos conspiravam contra ele. E qual seria o óbvio de Isaac? Se esqueceram de mim, não me querem aqui, Deus se esqueceu, eu vou me embora. E aí eu preciso te perguntar: quantas pessoas, e será que você não é uma delas, tem ido embora, deixando para trás o grande propósito de Deus, o grande caminho que Deus tem para a sua vida, mesmo em terra de promessa que está árida? Será que a opção do Egito fica clara, cada vez mais clara, e você deixa de lado só porque a terra que Deus prometeu ainda não está boa para colher? Essa é a pergunta. Isaac jogou sementes, semeou no meio do deserto, e o texto diz que no mesmo ano, de forma extraordinária, ele colheu no nível mais alto do que alguém podia colher, de 100 para 1. A pergunta que eu te faço é: como vencer em tempos de crise? Como ser vencedor mesmo que tudo diga o contrário? Essa história nos ensina. Em primeiro lugar, o que eu quero destacar é que na hora de uma grande crise, não fuja do lugar onde Deus te plantou apenas porque é uma estação de deserto. Vou repetir: se você passa por uma crise, não fuja do lugar onde Deus te plantou apenas porque é uma estação de deserto. Na hora de uma grande crise, faça o que Isaac fez: busque a orientação de Deus antes de começar a tomar ação. Ele até tomou ação, mas imediatamente Deus falou, ele conseguiu discernir e falou: opa, não, vou ficar aqui, não vou para o Egito. Busque a orientação de Deus antes de tomar ação.
Do verso 1 ao verso 6, como a gente leu, a gente vê Isaac querendo fugir, querendo ir embora. Mas Deus deu ali uma orientação absolutamente inovadora, e que normalmente a gente não tomaria. Se a gente na nossa condição normal de pensamento, a gente ia olhar ao redor, discernir e falar assim: opa, realmente está na hora de ir embora. Mas Deus falou algo diferente: semeie na terra seca que eu te dei, não fuja. Então a primeira orientação que o texto nos dá para tempos de crise é: não fuja do lugar de onde Deus te plantou apenas porque é uma estação de deserto. Muitas vezes, quando a gente está na crise, a gente só quer sobreviver, e a gente começa a trocar os pés pelas mãos, sabe? Ao invés de consultar a Deus. E Isaac fez isso. Ele falou assim: eu vou embora para o Egito, lá é mais fácil, lá as condições são melhores. E a gente não faz a mesma coisa, gente? Óbvio que a gente faz. A gente corre para o óbvio, muitas vezes, e abandona o lugar de promessa simplesmente porque o tempo é árido. E Deus disse para ele: não, eu não quero de você, Isaac. Semeie em terra seca. Semeie em terra seca. O que seria mais fácil, gente? E o que é mais fácil para mim e para você? Ir para o Egito, onde tem água, onde tem fartura, ou ficar ralando aqui na terra seca, trabalhando na terra onde eu fui plantado pelo Senhor, mata seca? É óbvio, a lógica te aponta para um canto, mas a pergunta que eu te faço é: e a voz de Deus, para onde te manda? E a voz de Deus? E a voz de Deus? Sabe, quando a gente está enfrentando problema, a gente quer buscar atalhos sedutores. Egito. A gente quer buscar soluções mais fáceis. Quanta gente aqui hoje pela manhã não está nesse momento de seca e quer para o Egito, ao invés de arar, ao invés de arregaçar as mangas e construir a terra prometida que Deus já deu. Há momentos em que o nosso coração, cansado da seca, começa a olhar para o Egito com saudade. Tudo bem que é anacrônico, porque foi à frente, mas com saudade das cebolas do Egito, da prisão, do lugar onde a gente é forasteiro, não é nossa terra, do lugar onde a gente é estrangeiro, mas não é a propriedade que Deus nos deu. A gente já olha com saudade. Lá tudo parecia tão mais fácil. Sabe, lá tudo parecia tão mais rápido, era tão mais confortável. Mas, gente, Egito nunca é um presente de Deus. Nunca é um presente de Deus. É prisão disfarçada, é corrente disfarçada. E Deus não nos tirou de lá para que a gente volte correndo quando a promessa demora. A terra prometida é sua, mas ela precisa ser arada. Nós precisamos discernir os tempos, discernir os ciclos, entender que existe uma inerência na vida. Existe um momento de chuva, existe um momento de seca. E não é porque tem seca porque Deus esqueceu, ou porque a promessa findou. Não, é muito melhor estar numa terra árida, que é nossa, que Deus nos deu, do que simplesmente ir para uma terra de estrangeiro, pensando que lá a gente vai ter alguma coisa. A gente abandona o centro que Deus tem para a gente. É isso mesmo. Muitas vezes acham duro, mas é lá que o milagre de Deus brota. Talvez você saiu de um relacionamento que te machucava, Egito para você, mas a solidão aperta, e agora você pensa em voltar. A carência fala alto, a memória engana muitas vezes. Você pensa assim: mas pelo menos eu não vou estar sozinho. Ele só me batia, mas me agrediu um pouquinho, mas eu acho que ele melhorou. Ele está falando coisas tão bonitas. Mas não esqueça, o Egito te dá migalhas, mas te cobra a alma, te cobra tudo. A proposta é: não toque uma terra prometida que precisa ser arada pelo Egito que te leva à ruína. Outra vez a crise chegou e o atalho apareceu, e aí um dinheiro fácil estava lá para ganhar, de forma ilícita, às escuras. O Egito parece a solução fácil, mais rápida, mas toda facilidade fora da vontade de Deus te cobra com correntes, te cobra com prisão, te cobra com frustração. Dá o dedo e pede o braço,
toma vida, no nome de Jesus. Se esse é o seu caso, o Senhor te fala hoje, essa manhã: não troque a terra prometida, que precisa ser arado, pelo Egito que te leva à ruína. Às vezes você não aguenta mais sentir a dor, a vida te machucou, e você prefere se anestesiar com distrações. A entorpecência, essa realidade paralela para você, é uma forma de você fugir da realidade. Cocaína, maconha, pornografia, se droga, álcool, está lá, exageros. Sabe por quê? É mais fácil fugir do que encarar uma terra que Deus te deu, mas que tem muito trabalho e tem seca. Sabe? Tenha certeza de algo, não esqueça que a dor escondida, cuidado, porque ela vira prisão silenciada, e como um abismo chama outro abismo, nós vamos indo em direção à morte. A proposta de Deus para você é: não troque uma terra prometida que precisa ser arada, pelo Egito que te leva à ruína. O Egito parece caminho mais curto, mas ele te devolve para a prisão da qual Deus te tirou. A terra prometida é sua, mas é você quem decide: fugir ou trabalhar, arar ou retroceder, ou confiar. Sabe, você tem ideia de como os atalhos sedutores têm destruído a vida de tanta gente, pessoal? Você tem ideia? Sabe, o Senhor fala para você: não fuja do lugar onde Deus te plantou apenas porque é uma estação de aridez. Toda solução que Deus quer abençoar é a solução que tem Deus presente, Ele no centro, independente das terras secas ou não. Foi exatamente isso que Deus falou para Isaac: você quer ir para o Egito? Você pode ir, mas eu não vou, eu vou continuar aqui. Isaac falou assim: então tá bom, entre uma terra árida com Deus e uma terra boa sem Deus, eu fico na aridez com o meu Deus, porque a minha alegria está nele. Deus falou: Isaac, calma, eu entendo a sua crise, mas calma, eu estou com você. Sabe, pessoal, a gente percebe que a vida com Deus não é ausência de problemas, a gente acabou de ver, mas a vida com Deus é a percepção de que Deus está em todos esses processos conosco, nos garantindo que Ele é o bom pastor, que nos leva à plenitude, a caminhos verdejantes. Isso muda muita coisa, sabe? Isaac entendeu isso, e ele aceitou: eu vou obedecer. Ele não duvidou, ele obedeceu a Deus. E a gente aprende um negócio: você quer ser abençoado? Então entenda algo: discirna a voz de Deus e obedeça, mesmo que tenha que ficar no deserto. Obedeça. Então, quando a gente tiver uma crise, não fuja pelo caminho da desobediência, não tome uma solução extremada, não saia de onde Deus falou para você ficar. Obediência a Deus: eis que estarei convosco todos os dias, e nenhum sofrimento com Deus é melhor do que uma bonança sem Ele. O Senhor discerne, Ele constrói na gente, inclusive, nesse processo todo. E a primeira coisa que fez com que Isaac fosse abençoado é que ele pretendia ir para o Egito, e Deus falou para ele: Isaac, não vá, permaneça. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Quanta gente vai ao meu gabinete e pergunta assim: pastor, o que fazer? E eu abro a Bíblia e falo: olha o que Deus está falando aqui na Bíblia, é para fazer por aqui. A pessoa agradece, fala: obrigado, muito obrigado, pastor. E sabe o que ele faz depois? Ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito, ou seja, ele namora com o egípcio, ou seja, ele faz negócio com o egípcio. Ele sai do lugar onde ele estava quando Deus disse para ele permanecer. E quanta gente diz assim: sai do lugar onde você está, Deus fala para sair, e ele permanece onde tem que ficar. Sabe, a primeira coisa que a gente entende porque Isaac experimentou o sobrenatural de Deus tão grande na hora da crise, é que ele não abriu mão de um princípio na vida dele: eu vou obedecer ao Senhor e à sua voz, custe o que custar. E ele pôde prosperar em tempos de crise. Na hora da grande crise, não fuja do lugar onde Deus te plantou apenas porque é uma estação de deserto, mas obedeça-o. Será que o Egito tem se tornado um atalho para você? Será que o casamento passa por aridez
A pornografia é uma consequência, porque afinal de contas tem que dar um jeito. Ou o flerte na internet. Mas gente, não se enganem, um abismo chama um outro abismo, e aquilo vai progredindo até que a minha família está destruída. E o pior, depois da família destruída, a minha identidade está destruída. Eu já não sei mais quem eu sou. Atalhos rápidos nunca nos levam à vida. Em segundo lugar, a segunda coisa que aprendemos com essa história é que para vencer em tempos de crise, nós não podemos negociar nossos valores. O que a gente vê nessa história é que ao chegar naquela cidade, Isaac ele teve medo, porque ele chegou na cidade de Abimeleque e a esposa dele era muito bonita, e ele repete o mesmo pecado do seu pai. Ele chama sua esposa de irmã, e aqui ele comete 3 grandes pecados. Primeiro, ele mente. E em segundo lugar, ele só pensou nele, porque afinal de contas ele falou: eu vou me proteger, mas se o cara quiser possuir minha esposa, o problema é dela. E era isso que ele estava falando. Ou seja, ele não protegeu a sua família. E a terceira coisa que ele fez de errado, ele se acovardou diante da situação. Ele não fez o que era certo, ele negociou os princípios. E a partir daquele momento, diz o texto bíblico que a família de Isaac começou a ruir. Exatamente isso. A partir daquele momento o diálogo morre na vida deles. A partir daquele momento Isaac tem o seu preferidozinho, Esaú, e Rebeca, a mãe, tinha o seu preferidozinho, Jacó. Racha familiar, mentiras, a gente conhece a história, traição de tudo quanto é lado. Por quê? Porque Isaac fez algo que ele não poderia fazer no tempo de crise. Isaac negociou os seus valores. Quantas pessoas aqui hoje estão pagando um alto preço porque se acovardam? No tempo de crise fazem pequenas concessões, mas fazem. Vocês conhecem esse ditado? Quem está se afogando? Jacaré é tronco. Para quem está se afogando, jacaré é tronco. Isso é velado, porque a morte está no jacaré. Segura no jacaré para você se é tronco mesmo. Mas aí a gente pensa assim: pô, mas eu estou me afogando, eu preciso de uma escora. Gente, olha só, nunca negociar valores para ser comido como um jacaré é melhor do que entender que o Deus da provisão te coloca no deserto e Ele te sustenta lá. Nunca. Para que se acovardar? Para que negociar? Sabe? A crise bateu, o medo chegou. Em vez de confiar em Deus, a gente começa a fazer pequenas concessões. A igreja de Tiatira fez isso, fez muita coisa bacana lá em Apocalipse, muita coisa bacana, tinha uma liturgia ótima, tinha tudo bacana, mas tenho porém contra ti, diz o texto, que toleraste Jezabel. Jezabel, de acordo com aquela história, era uma mulher que era influente na igreja, mas que fazia adoração também aí dos pagãos, trazendo prostituição e promiscuidade para a igreja. São as pequenas concessões que nos quebram. Não é aquilo que vem de chifrinho, gente, de tridente. É aquilo que não é bem assim. Não seja tão rigoroso. Você está muito taxativo. São pequenas rachaduras que acabam com uma edificação toda. As pequenas concessões. Afinal de contas, qual é o problema de dizer que ela é minha irmã? Mas aqui está denunciado um princípio que já tem uma rachadura estrutural. Que se dane ela, eu sou mais importante. Faz com ela, mas não faz comigo. Eu negocio a minha família, eu negocio a minha vida. Pequenas concessões. Quanta gente aqui se acovarda diante do fisco e esconde seus rendimentos. Todo mundo faz. Afinal de contas, esse governo bota um monte de taxa, nós somos o país mais taxado do mundo. Mas o que você não vê é que cada número que você esconde é um tijolo na parede que te separa da bênção de Deus e do que Ele tem para você. É Ele quem nos sustenta. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é economia, é o Senhor. Não negociemos aquilo que é essencial no Senhor. Quantos aqui se acovardam diante da relação com Deus, que Deus não aprova, de uma relação que Deus não aprova, mas a gente insiste em não deixar ir, sabe? Sabia que não ia dar certo, sabia que não era vontade de Deus, mas você falou assim: depois a gente conserta, depois a gente dá um jeito. Se envolveu, se entregou, passou por cima, e
que era essencial da vontade de Deus, e hoje paga um preço, tudo para não ficar sozinho. Culpa, confusão, afastamento de Deus, porque negociou valores emocionais, negociou o que era basilar. Talvez assim como Isaac, gente, assim como Isaac, você guardou o pecado, e chamou o pecado de estratégia. Não, é para preservação. Mentiu, deixou a mentira entrar, deixou a corrupção se vestir de esperteza, e agora sua casa está rachada, as tratativas feitas debaixo da mesa, na obscuridade da informação. A verdade que liberta hoje já está longe, e aquilo que você pensa que te protege só te aprisiona, só te mata. Quando a gente negocia os valores, um abismo chama o outro abismo. Ou a gente dá um basta com isso, ou essa rachadura quebra tudo. Sabe? O medo não justifica mentira, a crise não justifica covardia. Crise é o lugar onde Deus testa a gente para nos levar a um nível maior, e em tempos de crise não negociamos a nossa integridade. A mentira pode até te proteger por um momento, mas te prende por uma vida inteira. A verdade pode até te expor a priori, mas te liberta para sempre. Não troque a verdade que cura pela mentira que destrói. Em tempo de crise, não negocie os seus valores. E em terceiro lugar, em tempos de crise, trabalhe no ordinário, que Deus fará o extraordinário. Vou repetir: em tempos de crise, trabalhe no ordinário, que Deus fará o extraordinário. Versículo 1 diz: houve fome naquela terra, crise, como tinha acontecido no tempo de Abraão, mas o Senhor falou, versículo 3: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. E no versículo 12 disse: se eu obedeço, eu vou fazer a minha parte. Isaac, versículo 12, formou lavoura. Isaac semeou naquela terra, Isaac fez o que lhe cabia, e no mesmo ano, que ano? No ano de seca, no ano de crise, colheu a 100 para 1, porque o Senhor o abençoou. Em tempos de crise, trabalhe no ordinário, que existe algo que você pode fazer para que Deus faça a sua parte, o extraordinário. O que Deus está falando para muita gente aqui hoje é: no tempo de crise, não se acovarde, semeie em terra árida, semeie na terra que você tem, que hoje é árida, que Deus te prometeu e te deu um dia, e um dia foi celebrado por você, mas a estação é outra, mas as promessas do Senhor não expiram. Nós não podemos olhar os prognósticos pessimistas que estão à nossa volta, mas ao invés disso, com fé, arregaçando a manga, sabe, clamar ao Senhor e não reclamar, investir naquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos, mas que precisa ser arado, precisa ser suado, mas precisa ser semeado. A maioria das pessoas dizia para ele assim: essa terra não chove, aqui não tem como, não tem água, não vai dar certo. Quantos aqui já tentaram e fracassaram? Não tem jeito, já era, acabou. Mas Isaac se recusou a escutar essa voz, se recusou a aceitar a decretação do fracasso na sua vida, e ele desafiou as provisões, ele desafiou os prognósticos, e o texto apenas diz isso que acabamos de ler: aquele homem semeou na terra que ele tinha. Agora você imagina, pode ser um doido, pode ser um maluco, desertão. Se você for naquela parte do Oriente Médio, até assim hoje, era um bando de areia, e vai lá o lavrador gastar dinheiro, recurso, pouco que ele tinha, acreditando numa promessa de Deus, de que aquela terra manaria leite e mel, e ele começou a semear. Semeia, ele semeou na terra que ele tinha, ou seja, semeie no seu casamento, não semeie no casamento de outro, não semeie em outro lugar, semeie na terra que você tem.
Semeie nos seus filhos, não compare com os outros, nos filhos que você tem. Semeie na sua empresa, semeie no seu trabalho, semeie. Sai cedo de casa, o que te tem é Uber para complementar a renda, semeie no Uber, semeie na sua casa. Peça ao Senhor, me dá vontade de novo de ter relação com os meus filhos, de ganhar prazer nisso, de ter relação com meu marido, de ganhar prazer nisso. Gente, a gente é o que a gente estabelece como semeadura, e é verdade. Quando quer mudar a alimentação, começa a semear numa alimentação diferente. Daqui a pouco você está até gostando daqueles verdes lá que você está comendo. Semeie na sua célula, semeie no seu ministério. Não escolha a terra para semear. Trabalhe no ordinário, que Deus fará o extraordinário. Trabalhe no ordinário, que Deus fará o extraordinário. Então não se acomode, busque o milagre. Mas para buscar o milagre, você precisa também suar a camisa. E sabe, gente, você vê como foi que Isaac prosperou. Sabe o que ele fez? Ele começou a cavar um poço. Cavou. Ih, não tem água. Fecha o poço. Cava. Ih, não tem água. Fechou o poço. Cava. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Sai um filetinho de água. Uau! Agora eu estou aprendendo. Estou aprendendo esse negócio, eu estou aprendendo como discernir os lugares que possivelmente tem água. Vocês percebem o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o processo em si já traz consigo aprendizado. O que eu estou falando aqui com você é que existe um lugar e um momento na nossa vida que a gente cava e não acha nada, mas tem gente que cava e fala assim: Deus não é comigo. Nós precisamos desse processo para, inclusive, discernir e incluir. Eu passei um processo difícil de cavar poço, isso aqui é areia. Nós passamos isso. Durante 5 anos, tudo que a gente fazia dava errado. Durante 5 anos, nós vivemos desafios grandes. E depois de 5 anos, gente, vocês podem me perguntar hoje sobre o processo do banho. Vocês podem me perguntar hoje sobre processo para construir coisa, o que a gente faz com o sacramento, o que a gente faz com o projeto, quais são as furadas. Você quer saber? Pergunta para mim como é que se faz para mudar um móvel. Qual que é o móvel ruim para a igreja? Qual que é o móvel ruim para a igreja? O que vale a pena investir? Pergunta para mim hoje. Qual é o custo fixo de uma igreja no início? Qual é o custo fixo de uma igreja no primeiro ano? Se é importante, se eu posso dar, qual é o passo maior que eu posso dar sem quebrar a implantação da igreja? Qual é o passo pequeno? Sabe por que eu sei isso hoje? Sabe por quê? Porque um dia eu cavei poço e eu não encontrei. Outro dia eu cavei poço e não encontrei. Mas eu sabia claramente que Deus estava me preparando para que hoje a igreja de Deus fosse implantada, para que hoje a igreja de Deus fosse implantada, para que hoje a igreja de Deus fosse implantada, para que hoje a igreja de Deus fosse implantada, para que hoje a igreja de Deus fosse implantada. Vocês percebem? Vocês veem? Eu vejo que vocês estão considerando aqui mudar de negócio. Pode ser uma coisa boa, mas ajuste a expectativa, porque o negócio está cheio de quebra. Vai cortar aqui com você, aqui ó, pra caramba. Cara, calma, não é assim. Meu pai sempre ensinou, meu pai é empresário, e eu vi meu pai tomando muitos sons. Ele falou: filho, cuidado para levar para cheio. Cuidado. Ele foge. Entenda que existe processo. A pergunta que eu vim aqui hoje para você discernir a respeito de transições, de mudança. Será que de fato é o momento de continuar acabando com isso aqui, que você já construiu o caminho do processo? Ou você vai começar de novo, acabando do lugar? Semeie, entendendo que existe um processo. Existem sementes que vão ser perdidas, e tudo bem. Não é perda, é investimento.
Investimento do quê? Know-how. Saber como, né? Know-how. Saber como. Isso tem um custo, tá, gente? Isso tem um custo. Investimos errado aqui algumas vezes, eu confesso. Investimos, fiz de tudo, gente. Fiz tudo que eu podia. Estudei pra caramba, eu acho que vocês não duvidam disso. Estudei, consultei, mas acontece. Mas isso tudo é investimento. Para que outros possam, inclusive, gozar daquilo que eu sofri. Eu vejo agora o povo implantando igreja, eu viro para eles e dizer: está muito mole isso aí, está muito fácil. Entendam, cavar poços existe uma estação de não encontrar nada. Mas o texto está falando para a gente aqui: cave poços até encontrar água. Sabe o que eu aprendo com isso? Isaac fez o ordinário na presença de Deus, e Deus fez brotar o extraordinário. E aí, a minha aplicação é uma só: qual ordinário que você precisa fazer suando a camisa, sabendo que você vai encontrar poço que não sai água, mas que foi promessa de Deus, que você parou de cavar e você precisa voltar a cavar? Eu termino minha palavra com uma ilustração, a ilustração do pastor Paulo Mazzoni, lá na Igreja Batista Central de BH. Uma crise nos anos 90, ele pastoreava a igreja, e um membro muito bem da igreja, muito bem financeiramente da igreja, ele foi mandado embora. Era um CEO de uma companhia, de uma empresa, ele foi mandado embora. E aquele homem ficou em casa. Ele tinha um dinheiro ainda guardado, investido, mas as reservas foram acabando. Até que chegou um momento que ele não tinha mais nada. E a esposa ficava para ele assim: faça alguma coisa. E ele falava: eu estou tentando, estou mandando alguns currículos, eu estou tentando fazer alguma coisa. E a esposa começa a cobrar atitude dele. Até que um domingo, na igreja, a igreja cheia, lotada, a esposa sai antes do final. E o marido não entende nada, ele fica lá. Acabou o culto, ele está conversando com o povo ainda. E quando ele sai da igreja, a esposa está vendendo brigadeiro na porta da igreja. Rapaz, aquele cara ficou irado. Orgulho, né? Orgulho. Que isso é um cara graduado, doutorado, poliglota, CEO, tal. Como que você faz um negócio desse? Estou me sentindo humilhado. Estou acabado. Como é que você foi? E o pau quebrou. Ele e a esposa, o pau quebrou. E a esposa, mulher sabe fazer isso, né? A mulher, ela não se contenta em enfiar a faca, ela gira assim, ó. Aí ela não, a mulher tem essa capacidade. E ela disse assim: ó, deixa eu te falar um negócio, eu tenho que fazer algo, porque você já não faz nada. Sabe, eu esperava que o meu marido fosse mais homem, tu fosse mais macho. Pô, e mexeu, né? Hombridade, mexeu na hombridade, mexeu. Pensei que tu fosse mais macho. E eu vou vender brigadeiro sim, porque pelo menos 2 caixas de leite eu garanto para o meu filho. A gente já não tem mais nada, 2 caixas de leite eu vou garantir para o meu filho. Eu vou comprar para o meu filho, eu vou atrás. E ele virou para ela e falou assim: o que você quer que eu faça? E de forma irônica ele falou assim: você quer que eu venda jornal no sinal? E ele falou assim, e ela falou: se é isso que você pode fazer, eu quero. Sabe o que ele fez? De forma irônica, inclusive, para provocar a esposa. No dia seguinte ele acordou cedo e foi na Gazeta lá, sei lá, de Minas Gerais, comprar jornal. Entrou numa fila com aqueles meninos que vendem no jornal. Um daqueles meninos chegou lá, pediu 20 jornais. O lucro seria R$2. E ele disse: mas preste atenção, o processo em si já funciona. Preste atenção, é isso que eu quero dizer. Gente, os poços vazios que a gente não acha água são aprendizados. A gente precisa disso para discernir, para tomar as decisões certas. E ele começou a achar poço vazio. Ele chegava, o sinal fechava e ele ia. E ele começou a perceber que ele não estava bem fisicamente, que ele ficava cansado. E os meninos vendiam o jornal na frente dele, não vendia quase nada. Mas ele começou a discernir o lugar, ver os processos, ver como é que funcionava o negócio. Sabe qual foi a consequência disso? A consequência disso é que 1 ano depois ele tinha uma distribuidora de jornais, e 7 anos depois ele era o maior distribuidor de Minas Gerais.
O maior distribuidor de Minas Gerais. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Sabe por quê? É porque ele deu um passo pequeno. Ele foi trabalhar. Ele começou a lançar sementes. Ele foi cavar os seus poços mesmo no deserto. Ele fez algo ordinário. Agora preste atenção nessa palavra. Com constância. E Deus fez valer o seu extraordinário. O seu extraordinário. Esse homem não desprezou um pequeno passo e se posicionou. E hoje eu estou querendo, sabe, como aquela mulher, como aquela esposa, eu estou querendo botar uma bandeja de brigadeiro na tua mão, dizendo assim: cara, vai vender esses brigadeiros, faz alguma coisa, reajuste a sua expectativa de vida. Talvez tu está com uma expectativa de vida e vivendo com um valor financeiro que não é para você ter, mas um dia você conseguir isso. Se a tua vida foi reajustada, reajuste, para de ser orgulhoso, mas não prejudique sua família. Reajuste. Plantar em terra seca e não negociar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Hoje eu estou querendo provocar você. Faça alguma coisa, dê um passo, quebre sua rotina. Uma fé que não age, uma fé que não cava poços, mesmo no deserto, não serve para nada. E Deus tem água em abundância para fazer brotar, mas elas só vão brotar para quem tem uma pá na mão e começar a fazer buraco. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé em ação. Vou repetir, pode botar no Instagram: Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé em ação. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé em ação. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação humana. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação humana. Deus vai abençoar quando a gente põe a mão no arado e pega umas sementes no chão e a gente começa a jogar na areia, mesmo que não tenha água, mesmo que não tenha nutrientes. A proposta é: trabalhe no ordinário, que Deus fará o extraordinário. O que você tem? 5 pães e 2 peixinhos? Dá para mim uma porção voando. O que você tem? Eu só tenho a morte, mas você pode rolar com ela? Deixa a pedra com a forma. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto, que terá a vida sem viverá. Bora lá, você rola? Você rola, você dá 5 pães, você dá 2 peixinhos. O que você tem? Você tem um jornal? Então é um jornal que eu tenho. O que você tem? Você tem um brigadeiro? Então é um brigadeiro que eu tenho. Eu não sei qual é a sua crise, mas uma coisa eu sei: Deus não vai mover algo sobrenatural em ti, no seu casamento, se você não der um passo. Deus não vai fazer algo sobrenatural no seu ministério, se você não der um passo. Deus não vai fazer algo sobrenatural na sua vida financeira, se você não lançar sementes, se você não der um passo, sabe? Mas o que Deus está dizendo para a gente? Presta atenção aqui, eu estou terminando. Em tempos de crise, não fuja da crise. Não fuja do lugar onde Deus te plantou apenas porque é uma estação de deserto. Deus te plantou, segura firme, cara. Segura firme, lance sementes no deserto, faça a sua parte, entregue 5 pães e 2 peixinhos, role a pedra, faça a sua parte. Faça a sua parte, mas não fuja para ir para o Egito. Não comprometa os seus valores em segundo lugar. Não comprometa, o certo é certo, o errado é errado. Não seja desonesto, não faça de jacaré tronco, não minta, seja correto. Mas em tempos de crise, lance sementes, lance-as em abundância, lance-as sabendo que o que lhe cabe é lançar. Agora a colheita é do Senhor, o ordinário é seu, mas o extraordinário é dele. Mas trabalhe naquilo que lhe cabe. Trabalhe no seu jornal, trabalhe no seu Uber, trabalhe no seu brigadeiro, faz aí na internet, funciona, mas faça alguma coisa. Se a crise chegou a você, eu também tenho uma boa notícia. Eu queria que você olhasse de outra maneira. Você está sendo forjado pelo Senhor e você tem agora a possibilidade de viver um momento de milagre extraordinário de Deus. Coloque isso
nas mãos do Senhor, trabalhe com fé naquilo que Deus tem dado a você, e Deus vai agir com o seu sobrenatural. Tem uma crise no casamento? Coloque nas mãos do Senhor, trabalhe com fé naquilo que Deus colocou e te deu, e Deus vai agir de maneira sobrenatural. Tem uma crise financeira? Coloque nas mãos do Senhor, trabalhe com fé, sue a camisa, jogue em terreno árido, mas Deus vai agir com o seu sobrenatural. Trabalhe no ordinário, que Deus fará o extraordinário. Eu preciso te perguntar, qual é a terra da promessa que Deus plantou você hoje para passar por essa crise que você parou de semear? É a sua família? Deus te fala, trabalhe no ordinário, que Deus entrará com o extraordinário. É o seu trabalho? Deus te fala, trabalhe no ordinário, que Deus vai entrar com o extraordinário. É o seu ministério, você parou de sonhar porque Deus tem para a tua vida, Deus te fala. Então eu não consigo mais orar. Bota o... Quem que ora aí? O Antônio Júnior, oração da manhã. Bota lá, deixa alguém orar por você. Faça alguma coisa, jogue uma semente, trabalhe no ordinário, que Deus entrará com o extraordinário. É na vida de santidade. Eu não consigo vencer. Sabe o que você pode fazer? Se você não consegue vencer, liga para alguém e fala, me ajuda. Se você não consegue vencer, fala assim, não, pô, então agora hoje, pelo menos eu vou botar louvor na minha casa, lançar algumas sementes, porque eu sei que eu posso fazer é isso. Então eu trabalho no ordinário para Deus entrar com o extraordinário. O que Deus está falando para a gente é semeie, trabalhe, sue a camisa, trabalhe no ordinário, que Deus entrará com o extraordinário. E hoje eu queria que Deus fizesse algo, que você fizesse algo. Eu queria hoje que você lançasse suas sementes ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos terminar com essa bênção. Eu queria que você, de forma simbólica, você agora, no seu momento Deus, você presta para você, que você verbalize. A pergunta que eu faço é, qual é a terra árida que você deixou de semear? E significa na área, mas é uma peça de Deus. Tem nome, se você é nome, você está na terra árida. Minha terra árida são os meus sonhos. Eu tinha um sonho, eu sou o primeiro, eu tinha um ver. Sabe qual é a minha terra árida? A minha terra árida seria meu mundo. Depois que o chegou, eu simplesmente parei de lançar sementes. Fale no Senhor, mas eu acredito que o Senhor é meu lado humano que saiu de uma promessa absoluta para mim. Eu quero jogar aqui em si, e eu quero começar a trabalhar no ordinário para que o Senhor possa ordinário. Eu vou normalmente lançar sementes. Pega sua semente e fala assim, Senhor, se eu vou normalmente e lançar sementes, é a respeito da vida do meu coração. Eu faço por obediência. Se acha amizade que isso cai na terra lá, se acha amizade que isso cai na terra lá, Isaac, então, mas ele por obediência do Senhor joga o sementes. Qual é a obediência que você tem que fazer hoje? Que Deus está te falando. Mesmo que o seu coração queira fugir do Egito, o Senhor te fala, Senhor, hoje o Senhor quer de você. Senhor, está aqui, a minha semente de obediência, meu coração quer. Mas hoje eu volto a dizer, te chamo, a gente precisa falar de Senhor, hoje eu vou passar uma mensagem, eu vou falar assim, chega desse negócio que eu estou fazendo aqui, não está certo. Eu posso. Senhor, hoje eu vou voltar a dar um sorriso para quem um dia eu fiz a aliança. Senhor, hoje eu vou voltar a respeitar. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é tempo de crise. Eu entendo que Cristo é o Senhor. Então eu não negocio meu lado. Eu não negocio. Tudo é do Senhor. E Ele não tem melhor para nós. O Senhor tem melhor para nós. Os seus caminhos sempre são os melhores. Mesmo que a terra boa, mesmo que a terra seja árida, o Senhor está no centro. Ele nos levará a pastos verdes. O Senhor não vai ser hoje, nada vai faltar. Nada vai faltar. Ele fala de dar em verdes pastos. Ele vai me dar mansamente as águas. Ele refrigera
Senhor Jesus, hoje nós resolvemos obedecer. Nós obedecemos. E o que nós fazemos? Na igreja da sua promessa, nós vamos sabendo que o Senhor é o fim do homem da noite. O Senhor ajuda o Senhor a entender que no momento da igreja, Senhor, o Senhor construiu no centro, e a sua vontade é perfeita e agradável. E sabe o que a gente faz? A gente não negocia com a gente, a gente não quer negociar. A gente negocia tudo menos o que o Senhor tem para a gente. Nós podemos. Senhor, como é difícil em tempos de crise, que as nossas emoções são afetadas, que a nossa força já se esvaiu, continuar semeando. Por isso, nós queremos fazer o que o salmista falou. Quando o Senhor mencionou o sol de Israel, nós somos um sonho. Mas nós sabemos a terra, como aconteceu com a luz, e a serra para a água, destruindo. Por isso, o salmista disse: Senhor, o Senhor nos solta, Senhor. Senhor, vem, Senhor, ao nosso favor, Senhor. Mas nós continuamos fazendo semente, como o salmista falou, dizendo que os que semeiam com lágrimas, com alegria, comerão os seus peixes. E por isso nós dizemos, Senhor, que se nesse momento de repente nos sobra são as lágrimas para regar as nossas sementes, usa as nossas lágrimas e faz brotar aquilo, Senhor, que uma terra nunca poderia fazer brotar, mas porque nós não desistimos da semente, vamos lágrimas, faça brotar, enfim, pois vem com as suas correntes derramar abundante e que a deserto vire floresta, que a escassez vire abundância. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante